Quem me acompanha aqui nesse canal há algum tempo já deve ter visto um vídeo que eu fiz sobre o Gugu Liberato, e sobre os problemas que a família, os herdeiros, estão enfrentando por não terem feito um planejamento patrimonial familiar, por ele não ter uma holding familiar. Hoje eu vou trazer para vocês um caso muito semelhante ao do Gugu, que é o caso do Chico Anísio. Eu vou contar para vocês o que está rolando, o que está acontecendo e os problemas que os herdeiros, a família está enfrentando por não ter feito um planejamento patrimonial, porque Chico Anísio morreu sem ter uma holding familiar. Chico Anísio, ele teve uma carreira brilhante na televisão, uma carreira de 65 anos de atuação, e ele criou mais de 200 personagens para a televisão. Ele ficou muito famoso pela escolinha do professor Raimundo, né? Então acredito que a maioria de vocês deve conhecer quem é o Chico Anísio. Ele morreu em março de 2012. Ele deixou uma viúva e 8 filhos. Esses 8 filhos ele teve com mulheres diferentes, né? Então, quando o Chico Anísio morreu, ele recebia mais ou menos um salário de R$600 mil por mês da Rede Globo, e também direitos autorais pelos personagens que ele criou e pelos programas, direitos autorais de R$100 mil por mês. O patrimônio dele, declarado no imposto de renda, era de mais ou menos R$4 milhões e consistia em 3 lojas em um shopping, um apartamento e 6 carros. Mas Chico Anísio ele não tinha uma holding familiar, ele não tinha um planejamento patrimonial familiar. E o que aconteceu, o que acontece com quem não tem uma holding familiar, a família tem que abrir um inventário, o problemático inventário. Esse inventário então foi aberto logo após o falecimento do Chico Anísio, e faz 11 anos que o inventário de Chico Anísio foi aberto e não foi finalizado. O que aconteceu? Existe uma disputa a respeito do patrimônio do Chico Anísio entre a viúva dele e alguns dos filhos do Chico Anísio. Não vou entrar em detalhes a respeito dessa disputa, mas o que é importante saber é o seguinte, que hoje a dívida do espólio, do que foi deixado por Chico Anísio, é maior do que o patrimônio deixado por ele. Então hoje o espólio tem uma dívida de aproximadamente R$7 milhões. E essa dívida foi acumulada justamente em razão dessa década de disputa dentro da família. Então, são impostos dívida com IPTU atrasado, condomínio do imóvel, que isso chega a mais ou menos R$1,5 milhão, dívida com hospital, dívida com médicos. Toda essa década em que o inventário dele ficou em disputa, o patrimônio ficou em disputa, obviamente ficou gerando também despesa. E hoje a despesa está em aproximadamente R$7 milhões de um patrimônio deixado de R$4 milhões. Nós dizemos que o patrimônio dele derreteu, né? E para acrescentar aí um pouco mais de, um pouco mais de pedra no sapato desse inventário, Chico Anísio ele deixou um testamento,